Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá que eu vou ler algumas coisas, algumas dúvidas que tem num site especializado automotivo. Eu vou ler algumas dúvidas para vocês verem as dúvidas de mecânicos do Brasil. Os profissionais do Brasil, olha as dúvidas que eles têm, que eles colocam, não sei quanto tempo de experiência eles têm, qual oficina onde eles estão, não sei. Só sei que a dúvida está lá e a dúvida é o seguinte. Vamos lá, dúvida um. Um site famoso. Esse site, segundo o próprio site, tem mais de 1 milhão de acessos por mês. 1 milhão de acessos por mês. É uma revista automotiva que tem distribuição somente para oficina, autopeça, distribuidora de autopeça. Não vende, né? Não vende um cliente comum, assim, que não é mecânico, não tem o CNPJ de oficina, não prova que a oficina não consegue receber. É liberado no site é liberado. Esse aqui é a versão Pro, é a versão que tem login e senha. Login e senha você tem acesso a essas dúvidas. É um fórum, mas vamos lá. Troquei 3 cilindros de roda e o pedal de freio, quando você pisa, ele abaixa. Não tem vazamento algum de freio. O que pode ser? O veículo é um New Civic 2008. Olha a resposta do próprio site. É necessário sangrar o sistema com o uso de scanner, pois o freio deste veículo tem ABS. Siga o procedimento recomendado pelo fabricante. Esse é um mecânico que, na verdade, não precisa ser feito com isso, não, obrigatoriamente não precisa ser feito com scanner. Obrigatoriamente não precisa. Não precisa. Você pode fazer manualmente que dá para solucionar. Casos aqui lógico, a resposta foi extremamente simples, extremamente básica, não respondeu muito. Ajudou o cara? Ajudou, mas não é obrigatório. Pode ser necessário? Pode, mas não é obrigatório. Dá para fazer sem scanner e dá para resolver, fica tranquilo, tá? Você que tem o Civic 2008, mas enfim. Vamos lá, calma lá. Tem outro aqui. Vou tentar fazer umas 4 aqui. Ideia falhando cilindro. Estou com uma Fiat Idea Essence motor e torque 1.6. Já troquei tudo quanto foi peças, mas ainda assim ele falha um cilindro. Já troquei vela, cabo, bobina, sensor de fase, tudo que foi possível, tudo que foi possível fazer e ele não queima todos os cilindros. Funciona somente na baixa. Quanto está em alta, ele falha, fica fraco, não desenvolve. A resposta: meça a compressão do motor e faça um teste de vazamento de cilindros. O problema pode ser mecânico. Então, gente, olha lá. É mecânico, a pessoa aí tá o nome aqui, Thiago, que mandou. Eu não sei quanto tempo ele tem de experiência, qual oficina que ele trabalha, qual é a região do planeta que é, mas enfim. A pessoa troca pé. Tudo bem que também ele mandou a pergunta, pelo jeito aqui a pergunta não foi censurada, ela não diminuíram a pergunta. Então, provavelmente eles postaram do jeito que mandou a pergunta. Uma pergunta extremamente, uma dúvida, um problema extremamente pouco, pouco escrito, pouco explicado. Ele não falou qual tipo se teve falha no scanner, qual foi o tipo de falha no scanner, qual é a quilometragem do veículo. O veículo estava rodando com. Ele falou o ano aqui? Não falou o ano do carro, ele não colocou se o carro está no etanol, se está na gasolina, ele não colocou o histórico do veículo, se é a primeira vez que ele recebe o veículo na oficina, se já faz muito tempo que ele está trabalhando nesse carro, o que ele fez, enfim. Ele pediu ajuda e a resposta foi básica, porque é o que eu falo para vocês há muito tempo nos meus vídeos. Quando a pergunta vem horrível, a resposta tem que ser obrigatoriamente horrível. Ah, Renan, mas aí você quer que o cliente saiba perguntar muito bem? Isso aqui não é um cliente que não sabe de carro. Ele é um mecânico. Eu acho que ele é um profissional. Ele tem que saber fazer pergunta, onde usar as palavras,
onde eu colocar vírgula, a palavra certinho, quando soltar uma pergunta, em que momento, se ele tem 10 perguntas, se ele solta as 10 de uma vez, se ele vai soltando uma de cada vez, se essa daqui ele solta agora, se essa daqui ele solta daqui a pouco, se essa daqui ele solta daqui 20 minutos. Então, dependendo da resposta da pessoa com quem ele está, da pessoa na qual ele está perguntando. Então, enfim, ele tem que saber. Então aqui ele fez uma pergunta que eu não tenho coragem. Se eu chego num fórum e meu irmão vê isso, eu já não consigo. Se eu passar uma pergunta dessa pro meu irmão, ele me demite, meu irmão me mata. Ele chutando por baixo, chutando, assim, não é muito grave não, mas chutando por baixo, meu irmão me mata se eu faço uma pergunta dessa. E é o que eu falei pra vocês uma vez, eu vou contar de novo. Um caso de um amigo meu levou um Ford Ka 3 cilindros, Uber, e ele falou assim, Renan, o carro tá falhando, tá? Eu já contei esse caso pra vocês, depois olhem lá, procurem no meu canal. E aí o mecânico condenou bobina, condenou sonda, condenou não sei o que, o problema era cabeçote. Ele falou, meu, pelo amor de Deus, velho, como você condena a peça eletrônica e elétrica, sendo que você não sabe se a parte mecânica tá boa? Aí tá falhando o cilindro, o cara troca a peça e não testa a merda da compressão do motor. Mas enfim, tem muita coisa para falar. Desse caso aqui eu poderia falar dos 500 minutos. Mas enfim, nossa, o cara troca vela, cabo, bobina. É mecânico viciado, que eu falo, mecânico viciado, não é burro não. Isso aqui não é mecânico burro, isso aqui não é mecânico incompetente, isso aqui não é falta de estudo, isso aqui não é falta de estudo não, tá? Isso aqui é falta de cérebro, é falta de cérebro. E talvez ele seja inteligente, mas é falta de cérebro, é falta de lógica, é falta de pensar. A pessoa não raciocina, a pessoa não para e pensa, pega uma caneta, uma bosta de uma caneta, pega um papel. Calma, eu vou sentar no meu silêncio aqui e eu vou analisar. Abre uma bosta de uma enciclopédia automotiva e lê, que tem muito estudo de caso lá. Abre o Google no celular de amigo, no celular de cliente, gente que está passando na rua, vai no vizinho e pede o celular e pesquisa. E pesquisa. Pega um livro automotivo, livros automotivos que você vai ler e você vai perceber que nenhum livro automotivo decente, sério, honesto, justo, sensato, ele vai falar que você tem que trocar peça antes de verificar a parte mecânica do motor do veículo. Então, isso aqui pra, não é incompetência, para mim não é incompetência, burrice, não. Isso aqui ou é preguiça, isso aqui ou é preguiça de agir ou de pensar, preguiça ou de agir ou de pensar, e pode ser má fé, pode ser boicote, pode ser chantagem, pode ser sabotagem, eu não sei. Mas uma pessoa trocar vela, cabo e bobina antes de analisar. Eu já contei vários casos para você de sonda lambda, no carro do Focus do meu primo Thiago, que faz Uber também, fazia Uber. O mecânico condenou sonda, eu falei, tudo bem, você está condenando sonda, eu vou cotar, tudo bem. Só que você já analisou o catalisador? Renan, não é o catalisador do Fox. O catalisador tá bom, nem apareceu no scanner. Aí, quando eu ouço esse tipo de resposta, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão, eu falei, olha aí, estão fugindo no máximo, com resposta, fugindo, não quer fazer o teste do catalisador do carro do Thiago. O que faz? Ele falou, Renan, passa o preço da sonda e passa o orçamento para ele passar pro Thiago. Não passa o orçamento não, você não vai passar o orçamento. Manda ele passar, fala, ó, eu tô saindo, a gente sai, a gente vai na padaria, a gente vai em qualquer lugar, fala que a gente vai buscar um carro e ele vai ter que passar o orçamento. Resumindo, quando a gente empurrou para ele passar o orçamento, não passou, naquela hora não passou. Demorou mais 2 horas para analisar o catalisador. Resumindo, o catalisador tá uma bosta do carro. Ia adiantar trocar a sonda lambda? Não ia adiantar em nada. O carro falhando, preso, o carro não acelera. Enfim, mais um. Ai, primeira coisa, deixa eu analisar no scanner. Analisa, não tem problema nenhum analisar com o scanner. Tem que analisar com o scanner. Analisa, não é diagnosticar com o scanner não, é analisar, verificar. Nem testar com o scanner, verificar e analisar. Deixa eu verificar com o scanner aqui, deixa eu passar o scanner. Aí passa o scanner lá. Ah, sonda, beleza. O que influencia a sonda? Influencia combustível? Influencia vela? Influencia bobina? Influencia o que influencia? Influencia óleo vencido no motor? Influencia óleo contaminado no motor? Ah, não influencia não. Influencia coletor obstruído? Influencia coletor sujo? Isso influencia?
A válvula canister. Canister influencia no funcionamento da sonda lambda, mas enfim. Então, ia trocar a merda, porra da sonda lambda antes de analisar o catalisador. Mas enfim, tá. Vamos fechar essa aba aqui e vamos para outra. Essa daqui. Essa vai ser a última. Quantos minutos de vídeo? Já tem 10 minutos de vídeo. Aditivo de arrefecimento causa vazamento? Nossa, eu já fiz vários vídeos falando disso. Isso aqui... Mas enfim, não é obrigação das pessoas saberem isso. Eu demorei quase 3 anos na oficina para começar. Meu irmão explicando, meu irmão explicando, meu irmão explicando, até eu conseguir abrir minha mente, um chakra meu foi aberto e eu consegui entender como é que funciona um arrefecimento. Mas está lá. Utilizar somente aditivo no sistema de arrefecimento causa vazamento? Observação, é o concentrado. Olha a resposta. Depende do aditivo. Se é de qualidade ou não, da aplicação, se é o correto ou não para aquele motor, das condições do motor, se já está com o sistema de arrefecimento e suas respectivas peças, galerias e junções prejudicados por mau uso ou não, e de quanto tempo esse motor rodou com líquido em proporção incorreta. Na verdade, aqui eu faria vários tipos de observações. Que é o seguinte, aí tem até um comentário aqui, quero saber se o veículo convertido para GNV é prejudicial para o motor. Para o motor, obrigado. Em quaisquer motor, 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, em quaisquer motor. Quaisquer plural, significa plural. Então deveria ser em quaisquer motores, né? Mas enfim. Tá, esse é um comentário, depois eu posso até falar desse aqui. Depende do aditivo. O aditivo, vamos lá, deixa eu pensar. Vamos falar besteira. O aditivo você coloca no carro, tem muito cliente que fala assim, pô, coloquei aditivo, tá 5 anos, eu coloquei aditivo em 2005. Coloquei aditivo em 2015. É 2020 e ainda o aditivo nem trocou de cor. Ué, então ele está fazendo função no carro? Então quer dizer que em 5 anos o seu carro não gerou nenhum resíduo de material, não ficou nenhum... será que ele está cumprindo a função dele? Porque a não ser que o carro seja zero. Se o carro for zero, 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 totalmente zero, realmente o aditivo pode até durar um pouco. Mas depois começa a corroer. Então você coloca o aditivo, eu vejo um aditivo lá na oficina, eu também era bem cabaço nisso, mas eu colocava o aditivo, quando você coloca o aditivo na água limpa, você rodou com o carro, rodou 100 km, foi lá, a gente roda 100 km, 50 km com o carro do cliente, deixa avisado que ele tem que pagar o pedágio, que ele vai pagar no final, tudo, combustível, tal, combustível, dependendo do serviço a gente completa para o cliente, a gente vê quanto que tem, e no final a gente entrega com combustível do jeito que está, dependendo do serviço. Enfim, roda com o carro, vai, acelera 120, 140, 160 por hora, dependendo do carro, até 180 km por hora, roda, volta para a oficina e vê. A maioria das vezes, a gente fez a limpeza do sistema de aquecimento, a gente nunca usa menos 3 litros de aditivo, nunca, nunca. Se você quer dar o carro para mim, levar na oficina, ou Renan, pega meu carro para fazer serviço de aquecimento, eu não vou colocar menos de 3 litros de aditivo. Não vou. Pode ser Celta Uno, pode ser Bug, pode ser o que for. São 3 litros de aditivo. Então, são 3 litros de aditivo, se for concentrado, claro. Se for pronto uso, 7, 8 litros, 15 litros, depende. Se for um Bugatti Veyron, 50 litros. Então, enfim. Não, Bugatti Veyron é 40 litros de água, se não me engano. Então, são 12, 15 radiadores. Tá. E aí são 3 litros de aditivo. Coloca os 3 litros de aditivo, coloca com água desmineralizada e sai para rodar com o carro. Ah, Renan, mas e se ocorrer vazamento no carro do cliente? Você vai rodar com o carro do cliente com aditivo e se acontecer um problema e vazar? Vazou. Eu fiz o serviço correto, vazou. Eu vou passar para o cliente. Falei, ó, eu rodei com o carro, eu fiz o serviço correto. Se o senhor confia em mim, o senhor acredita em mim, eu fiz o serviço correto, não estou me ouvindo. Eu fiz o serviço correto. Deixa eu só tirar só de uma orelha. Isso. Eu fiz o serviço correto. Coloquei 3 litros de aditivo, coloquei o restante de água desmineralizada e saí para rodar com o carro. Rodei, ele vazou, aconteceu algum vazamento, tal, voltei para a oficina. Tem a nossa bandeja, que é uma bandeja com rodinha, a gente coloca embaixo do carro, ele é quase da largura do carro, com 1,20 m de profundidade. Coloca, a gente despeja lá na bandeja,
e a gente guarda aquele aditivo, se a gente colocou e aconteceu algum tipo de vazamento. Então, a gente vai, coloca de novo no carro ele, se precisar completar, a gente completa com aditivo, completa com água. A gente também faz a proporção para completar, beleza. Ah, Renan, vai cobrar do cliente? É óbvio que eu vou cobrar do cliente. Eu fiz o serviço correto, o carro apresentou um problema, eu vou cobrar. Dependendo do caso, que a cada 10, vamos supor que a cada 10 casos acontece isso, de você sair e vazar com aditivo novo, com água desmineralizada nova, água deionizada, tem vários nomes. Então, dependendo do caso, a gente completa não cobra nada, completa com água desmineralizada, não cobra do cliente, completa com aditivo, não cobra do cliente, enfim, dependendo do aditivo que o cliente escolheu, dependendo do tipo de orçamento, enfim, dependendo de um monte de coisa, forma de pagamento, quantidade de dias que o veículo está na oficina, tal, mas enfim, histórico do cliente. Então, você coloca o aditivo lá. Se ele tem uma sujeira, vamos supor, se ele tem uma sujeirinha, vamos supor que tem um tubo d'água. Tem um tubo d'água. Vamos pegar uma garrafa. Aqui tem uma garrafinha. Vamos pegar aqui a garrafa. Aqui é um encaixe com uma mangueira. Aqui é um encaixe com uma mangueira. Aqui é o tubo d'água. Vamos supor, só um exemplo. Só um exemplo. Pode ser mangueira, pode ser um tubo d'água de plástico. Aqui tem uma mangueira que encaixa. Se aqui tinha uma sujeira, ela foi criando sujeira, às vezes o cliente colocou aqueles veda radiador, ele foi usando esse veda radiador, enfim, foi criando uma crosta aqui. Aqui tem um buraco, aqui tem um buraco, aqui tem um vazamento. Só que veio sujeira, veio sujeira, veio sujeira, a sujeira tampou o furo. Uma sujeira, a sujeira tampou o furo. Então, a sujeira tampou o furo. Beleza, tá aqui a mangueira. Tá, ela tá tampada. Não é que não existe o furo, ele existe. Quando você coloca um limpa-radiador lá na oficina, a gente sempre usa limpa-radiador. Na verdade, a gente usa limpa-radiador e depois eu vou falar para vocês que eu já contei esse caso também aqui. A gente gosta muito de usar... Ai, né? Como que é? É querosene. É querosene que a gente usa? Acho que é querosene. Acho que é querosene que a gente usa para fazer limpeza e arrefecimento. Você fala, como assim, Renan? Você usa querosene para limpar arrefecimento? É, nós aprendemos isso em 2007, quando a gente pegou um Subaru empresa. Um Subaru empresa WRX, do meu amigo Henrique, que mora aqui na Sócrates. Então, o carro dele deu problema, tal, ele emprestou para a namorada dele na época, que hoje já está casada, enfim. Mas a namorada dele saiu, a namorada dele, ele esqueceu de avisar para a namorada que ele tinha que... A namorada pegou o carro e tal e falou, empresta para eu ir aqui, beleza. Ele esqueceu de avisar ela que tinha que ligar o carro, esperar um tempo na garagem, sem acelerar, sem sair do lugar, sem nada, até sem engatar a marcha, para o carro esquentar para depois sair, porque senão poderia causar algum tipo de problema. Enfim, ela pegou, ligou e saiu acelerando o carro, tal, o carro forte, barulhento. Ela gostava de acelerar, enfim, fudeu. Estourou, misturou água, misturou óleo de câmbio com arrefecimento, enfim, deu uma desgraceira feia. Para a gente poder limpar o sistema do carro, a gente usou querosene. Então, se não me engano, era querosene, mano. Eu devo estar falando besteira, mas é querosene. Acho que é querosene. Eu ia falar tina, mas não é tina, não. É querosene mesmo. Eu ia falar diesel, não tem nada a ver. É querosene que usa, é isso mesmo. E aí a gente aprendeu isso. A gente ligou no fornecedor de peça de câmbio automático e a gente falou, putz, a gente está com um carro aqui que está muito sujo o sistema. Olha, vou dar uma dica para vocês. Ele falou para a gente começar a fazer com querosene. E depois disso, todo carro que está muito sujo, muito, o reservatório está encardido, querosene para cima. Cobra do cliente 3, 4 litros, faz a limpeza e tal. E a limpeza com querosene não dura menos de um dia. Se você quer que eu faça essa limpeza, Renan, pega meu carro para fazer essa limpeza com querosene. Como é que faz? Cada um faz de um jeito, não existe um jeito certo. Eu não vou falar o jeito que a gente faz, mas cada um faz de um jeito. Tem gente que usa 20 litros de querosene, tem outro que usa 1 litro, tem outro que usa 2, tem outro que usa 59 galões de 20 litros, foda-se. A gente usa. E aí, vamos supor, voltando ao assunto. Aí tá aqui. E aí tem uma sujeirinha aqui. Você começa a passar o querosene, querosene. Essa sujeira ela começa a dissolver e começa a andar pelo sistema, correr pelo sistema. Andar, correr entre aspas, né? Então, ela começa a andar. Ela sai daqui, vai abrindo aquele buraco, vai abrindo aquele buraco, vai abrindo, pá, começa a vazar. Então, muitas pessoas acham que o problema é...
Você, depois que fez a limpeza no sistema de arrefecimento do meu carro, nossa, tá vermelho que eu tô passando aquele ácido no meu rosto. E aí, muitos clientes vão falar assim, pô, depois que fez a limpeza no arrefecimento do meu carro, começou a vazar. A culpa é do produto que você utiliza, a culpa é do jeito que você faz. Não, peraí, eu fiz do jeito certo. O seu carro já estava com a parede, por exemplo, a parede do radiador, aqueles filetes do radiador, os dutos do radiador. Os dutos do radiador ele está tão fininho, aí você coloca um produto que é químico, obviamente é químico aditivo, é químico, a água desmineralizada é química, então o querosene é químico, o limpa-radiador é químico, então você coloca, ele vai desgastar o material, ele vai desgastar o alumínio, ele vai desgastar o aço, ele vai desgastar um pouquinho, ele vai desgastar, e aí abre um furo. Então ele já tinha um furinho, aí ele começa a comer aquele material que está tão fininho, mais fino que um papel, ele vai desgastar e vai vazar. E aí, por isso que muitas vezes que a gente vai fazer arrefecimento do carro que tem mais de 40 mil quilômetros, por exemplo, o carro passou de 40 mil quilômetros, ou passou de 5 anos de vida útil, a gente só faz limpeza de arrefecimento quando o cliente assina termo de responsabilidade. E a gente não faz limpeza de arrefecimento, eu vejo muita rede de autopeça aí, limpeza de arrefecimento, R$ 60, R$ 90 a limpeza de arrefecimento. Ah, quanto tempo fica pronto? Ah, fica pronto em 1 hora, 2 horas. Eu, Renan, não tenho essa coragem. Eu não tenho coragem de fazer uma limpeza de arrefecimento em menos de 2, 3 horas. Eu não tenho essa coragem. Se o cliente chegar para mim sexta-feira, no sábado, que a gente funciona no sábado, não funciona no domingo. Se o cliente chegar sábado para mim, 10 horas da manhã, a gente fecha às 4 horas da tarde. Se ele chegar sábado, 10 horas da manhã, Renan, faz a limpeza de arrefecimento do meu carro, que hora que eu busco? Às 4 horas da tarde. Ou, dependendo da situação do carro, a gente nem faz a limpeza. A gente fala, olha, seria recomendado, seria sugerido, seria indicado. A gente já coloca esses 3 sinônimos, ou antônimos, para mim são sinônimos, mas para muita gente isso é, na verdade, para mim é antônimo. Eu tomo muito cuidado, eu já falo os 3, porque para mim os 3 são diferentes. Sugerido, indicado, recomendado. Então, para mim são antônimos, mas muita gente considera como sinônimos. Mas enfim. Então eu falo, olha, está muito sujo, o senhor vai precisar desse carro para... O senhor ou a senhora, o senhor vai precisar desse carro para hoje? Vou, olha, aqui se eu usar um produto químico para limpar do jeito que tem que limpar, pode mostrar, pode surgir vazamentos. Ah não, Renan, então faz o seguinte, coloca só aditivo e água. Beleza, eu tenho 8, 15 marcas de aditivo no meu showroom. Olha, escolhe o aditivo. Ah, qual é o preço? Não, o preço já está em cada aditivo. O senhor escolhe aí, já tem o preço aí. Ele olha, ah, eu gosto mais do Bardal, eu gosto do Motul, eu gosto do Pentocin, eu gosto do Petronas, eu gosto do Radinac, eu gosto do Orbi. Beleza, você escolhe, ah, qual é o melhor? Olha, não tem melhor. Eu nunca vou falar para cliente qual que eu uso no meu carro, qual que eu tenho menos problema. Não, eu não vou falar. Eu vou falar, o senhor escolhe. É a sua escolha. O senhor vai de acordo com a experiência. Se o senhor quiser, tem um computador ali, a gente tem um computador na recepção. Vai ali no computador, tá liberado. O senhor pesquisa no Google, se o senhor tiver esse celular descarregado, se o senhor não tiver internet, o senhor pesquisa no nosso computador qual é o melhor aditivo. Ele escolhe. A gente coloca no carro e anda. Dependendo da situação do carro, dependendo se a gente viu que o radiador já foi trocado, válvula termostática está com lacre, válvula termostática não é mais original, tubo d'água, que não sei o que, a gente nem anda com o veículo. Mas deixa tudo anotado em papel, não só em papel, WhatsApp. Olha, o senhor vai assinar aqui, por favor, o senhor está aprovando o orçamento, né? Está aprovando, beleza, 10 horas da manhã vai ficar pronto às 4. Assina aqui. Cliente está ciente, a gente demora 1 hora para preencher um relatório, uma ordem de serviço. O cliente está ciente que não utilizaremos os produtos necessários, corretos, indicados, recomendados para fazer a limpeza, pois o sistema do veículo está muito sujo. Não iremos fazer o teste de rodagem de entre 50 e 100 quilômetros por questões de segurança do cliente, do veículo e da empresa e do profissional. Então, uma limpeza de arrefecimento, muitas pessoas falam, Renan, que exagero da porra, para você fazer uma limpeza de arrefecimento precisa de tudo isso. Depende, se você quer fazer em 15 minutos uma limpeza de arrefecimento, faça, seja livre.
Tá? Democracia no Brasil, temos liberdade no Brasil. Então faça do jeito que você quiser, use óleo no radiador, foda-se. Faça do jeito que você quiser. A empresa é sua, é o seu rabo que está na reta. Enfim, na empresa que eu controlo, que eu gerencio, que é da rede, então eu não faço assim. Eu aprendi com meu irmão, aprendi com a minha irmã, aprendi com as pessoas com quem eu trabalhei e trabalho, que é melhor não fazer assim, que a gente não faz. Questões de responsabilidades e compromisso. Com quem? Comigo, com a empresa, com o profissional, com o colega do trabalho, com o cliente. Então, a gente tem essa responsabilidade e compromisso. Não estou dizendo que quem não faz não tem responsabilidade e compromisso. Cada um entende o que é responsabilidade. Para mim, responsabilidade envolve muita coisa, muita coisa. Então, tem gente que vai falar, Renan, você está aqui no nível de responsabilidade. Eu já estou aqui. E tomara que um dia eu chegue aqui. Tomara que eu chegue aqui. Então, eu tenho milhões de coisas que eu ainda não sei, que eu nunca vivenciei e tal. Então, eu quero chegar aqui. Tem pessoas que estão aqui, eu estou aqui, tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão aqui. Então, eu quero chegar no máximo do topo que for de responsabilidade e compromisso. Então, eu, quando vou fazer, eu tomo todos esses cuidados. Cuidados, entre aspas, para vocês podem achar que é uma besteira, então por isso que eu uso aspas no cuidado. Mas enfim, então pode começar a vazar. Então não é o aditivo que causa, entendeu? O aditivo ele não é a causa. Ele, como é que eu vou falar? Que eu posso falar que eu, sei lá, que eu possa talvez falar. Ele não é a causa. Ele não é a causa do vazamento. Ele é uma consequência. Ele é uma não, ele não é uma consequência também. Ele é um não motivo, ele não é causa nem motivo. Enfim, ainda não arrumei uma palavra. Quando eu lembrar de uma palavra que ele não é a causa, nada disso. Enfim, não sei se vocês conseguiram entender, mas o aditivo, ele não, sei lá, se eu falar que ele não causa, as pessoas, algumas pessoas podem não entender e outras podem entender errado, enfim. Mas enfim, vamos lá, eu vou tentar falar de outro caso aqui. Não, esse daqui, deixa eu ver se eu tô com outro aqui. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Tá aqui, ó. Precisa trocar a correia dentada do motor Puretec, do jeito que você quiser falar, você fala. Eu falo Puretec, ou Puretec, que fresco, Puretec, né? Puretec, 1.2 Puretec. E aí está respondendo. Não é verdade. Esta correia possui vida útil. Jura? Jura que uma peça do veículo tem vida útil? Até uma porta que é de metal, que é de alumínio, ela tem vida útil. A natureza corrói, uma hora vai corroer, a não ser que seja feita de grafeno, que seja feita de titânio, que seja feita de adamantio, que seja feita de grafeno, que seja feita de Kevlar, enfim. Mas vamos lá. Esta correia possui vida útil. A Stellantis, atual dona das marcas Peugeot e Citroën, preconiza para sua troca o período de 80.000 km, uma medida de segurança. Mesmo outros motores com a mesma tecnologia têm sim prazo de troca determinado para esta correia. Os mais extensos divulgados são dos motores Ford 1.0 3 cilindros, do K Sedan e do K Hatch, e Chevrolet 1.0 3 cilindros, o Onix e o Onix Plus. Ambos 240.000 quilômetros, considerando trocas de óleo regulares sem uso severo do veículo. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo só falando disso. Eu não vou falar desse caso, eu deixei aqui para você saber que eu vou fazer um vídeo falando disso. Eu vou falar um pouco mais, eu já falei vários exemplos aqui de cliente seguir manual e se lascar, para não falar outra palavra. Entra com processo contra a montadora, perde, ganha, enfim. Eu prefiro não ter problema com montadora. Eu prefiro evitar o problema com concessionária. Isso eu quero evitar ao máximo. Ao máximo. Tem gente, foda-se, eu vou empurrar no rabo da concessionária, eu vou empurrar no rabo da montadora. Beleza, cara, seja livre. É certo ou errado? Sei lá, você que define. Eu vou definir o seu gosto.
Escolhe aí, faz o que você quiser da sua vida, velho. O dinheiro não é meu, eu não trabalho por você, então faz o que você quiser. Se você acha que isso é certo, diz, ah, Renan, eu acho errado. Acha? Qual é a sua opinião, Renan? Sei lá, não tenho esses carros, como é que eu vou dar minha opinião? Então, é foda eu falar isso, né? Eu não tenho esse carro, não vou dar opinião. O que eu mais falo aqui, o que eu mais dou opinião é de carro que eu não tenho, mas enfim. Falei besteira agora, mas vamos lá. Então, esse vídeo já está muito longo, meia hora de vídeo, enfim. Eu vou finalizar e vou fazer mais vídeos falando de dúvidas que tem na internet. Eu vou tentar responder para vocês aqui das formas não técnicas, formas do meu conhecimento, da minha vivência e das minhas experiências, tá bom? É nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.